Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos falar um pouco mais sobre essa palavra que saltou no nosso coração, mais uma vez essa semana. Versículo 5 de Apocalipse 2. Eu vou ser bem sucinto nessa manhã. Essa palavra muito pontual do meu amigo Rodrigo, pastor querido. Diz assim, Apocalipse 2, verso 5, diz assim: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque se não, em outras versões, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu candeeiro, se tu não te arrependeres. Essa é uma palavra que tem saltado no nosso coração nesses dias. É uma palavra para o pastor da igreja de Éfeso e para a igreja de Éfeso, porque toda palavra que o Senhor libera para a igreja, Ele libera primeiro para o pastor, e o pastor sofre as dores de parto para que a igreja também possa viver a palavra. E essa é uma palavra de encorajamento, é uma exortação e um encorajamento. O interessante é que a primeira lição que a gente tira daqui, e que a gente precisa praticar mesmo na vida, mesmo, é que a didática do Senhor de exortar, primeiro é encorajar. E ele começa falando do trabalho da igreja, da perseverança, e ele encoraja a igreja. Encoraja o pastor, encoraja a igreja. Depois de pavimentar o encorajamento, ele diz: mas eu tenho algo contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Presta atenção que o texto não diz, eu te abandonei, ou eu te mandei sair, ou eu te rejeito se quiseres voltar. A palavra é: eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Amém? E aí eu queria dar duas definições de primeiro amor aqui, de forma bem rápida, para a gente ser bem objetivo. A primeira que eu tenho falado, tenho usado como base o endemoniado gadareno. Quem lembra do endemoniado gadareno? A Bíblia fala que aquele cara despedaçava, por conta da força dos demônios nele, das legiões nele, ele despedaçava cadeias, arrebentava algemas, esmiuçava as cadeias, enfim. Imagina que aquele cara era um espetáculo à parte em Gadara. Ele gritava, vivia pelos montes, nas sepulturas. Imagina a cena, imagina esse cara. E quando Jesus veio, libertou o gadareno, tem uma expressão, se eu não me engano está em Marcos 13, que diz que Jesus então estava ensinando e ele estava lá, em perfeito juízo, são. Que coisa maravilhosa. Um homem que era um espetáculo de horror para os seus, depois de Jesus ter passado na vida dele, libertado ele numa libertação dramática, não dramática para Jesus, mas dramática por conta do contexto. Agora ele estava aos pés de Jesus para aprender com Jesus. E é interessante que Jesus teve que ir embora da cidade, porque as pessoas hostilizavam Jesus. E o gadareno veio até o cais, onde o navio, o barco de Jesus estava, e ele pediu para Jesus para ir com ele. E Jesus disse: não, agora você precisa ficar. Volta e prega para os seus. E o texto diz que ele pregou em Decápolis, ou seja, em 10 cidades, um conjunto de 10 cidades. Por que eu estou usando esse texto para falar de primeiro amor? Uma primeira definição de primeiro amor é a intensidade e o zelo dos primeiros dias, quando nós encontramos com Jesus. O Senhor nesses dias está clamando para nós, pelo seu Espírito: volta para o primeiro amor, onde você tinha intensidade no que você fazia, onde você tinha coração pleno no que você fazia. Esse é o clamor do Senhor nesses dias para mim e para você, como o endemoniado, ex-endemoniado de Gadara. A ponto de querer ir com Jesus, Jesus fala: cara, volta e prega para os seus. O cara entrar e pregar para 10 cidades. Então essa é uma definição de primeiro amor. A segunda definição de primeiro amor que eu queria te dar é o amor primeiro. Por que o amor primeiro? O amor do princípio, aquele que era antes de eu existir, que me deu a vida para que eu pudesse estar com Ele. Aquele que tem para mim um lugar bem junto ao seu coração. Então a primeira definição de primeiro amor é o zelo dos primeiros dias, a intensidade dos primeiros dias de alguém que foi liberto e conheceu Jesus e colocou tudo que tinha nisso. Isso é primeiro amor, para mim e para você. Mas outra definição de primeiro amor é voltar para o amor primeiro. Lembra, não sei se vocês lembram, eu falando sobre voltar para o amor primeiro. A gente falou sobre
aquele que soprou nas narinas do homem o fôlego de vida até que o homem passou a se tornar alma vivente, ou seja, o homem formado do pó da terra e criado nas entranhas de Deus. De repente Deus coloca a boca no nariz do que ele formou e sopra o que ele criou. E quando ele sopra o que ele criou, no que ele formou, o que ele formou, abre os olhos. E quando abre os olhos, Deus, o Criador do universo, está com a boca nas suas narinas. Esse é o amor que me amou primeiro. É eu abrir os olhos e dar de cara com Deus Todo-Poderoso me dando vida. Esse é o amor que me amou primeiro. Esse é o amor que me amou quando eu não existia. Esse é o amor que me teceu no ventre da minha mãe. Esse é o amor que teceu todos os meus ossos. Esse é o amor que se revelou a mim quando eu abri os olhos, ele estava lá. O Senhor está dizendo, volta para mim, porque eu te amei primeiro. Se você me ama é porque eu te amei primeiro. E se pudesse ir além do nascimento e entrar nas mazelas da vida, eu te amei quando ninguém mais te amava, nem você se amava, eu te amei. Quando você estava perdido na droga, quando você estava perdido nas tuas depressões, eu estava lá, eu te amei. É aquela coisa das pegadas na areia. Duas pegadas e de repente uma só. Senhor, eu estava sozinho. Não, foi o momento exatamente em que eu te peguei e te tomei no colo. Então cada um de nós tem seus momentos para lembrar, tem suas lutas, ou estamos vivendo agora mesmo. E o Senhor está dizendo, eu te amei primeiro. Eu amei você, eu te salvei. Eu amei tua casa, te salvei. Eu tenho amado os teus filhos, eu tenho operado curas, eu tenho operado disciplinas, eu te amei primeiro. E o Senhor está dizendo para mim e para você, volta porque eu te amo. Volta porque eu te amo. Então a segunda definição de amor primeiro, de primeiro amor é voltar para o amor primeiro. É voltar para aquele que nos deu vida, estando nós, seja a vida que nos deu quando nascemos, ou seja a vida que Ele nos deu quando estávamos mortos nos nossos pecados. Cada um de nós conhece a sua própria história. E o Senhor está dizendo, volta. Volta porque tem para você um lugar bem junto a mim. Toda vez que eu falo disso, eu me lembro de Moisés, porque ele disse para Moisés, ei Moisés, tem um lugar para você bem junto a mim. Eu vou te esconder na fenda da rocha, eu vou passar minha bondade toda diante de você, Moisés. Porque Moisés falou, vem com o peso da tua glória sobre mim, me mostra a tua glória, eu quero te conhecer completamente. Algumas canções que foram cantadas aqui hoje, embora maravilhosas, a última então, mas eu realmente estou revendo algumas canções, se devo ou não cantar. Porque quando Moisés disse, vem com o peso da tua glória, vem com o teu cabode sobre mim, eu quero te conhecer completamente. Deus disse para ele, nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo, Moisés. Vou fazer uma coisa, tem um lugar para você bem junto a mim, eu vou te esconder na fenda da rocha e vou passar minha bondade sobre você. Eu queria nessa manhã só fazer um exercício com você. Se você tem provado da bondade do Senhor na tua casa, na tua vida, levante as suas mãos e adore ao Senhor nesse lugar. O Senhor está dizendo, eu te escondo em mim e passo a minha bondade diante de ti. Eu te escondo em mim e revelo a minha misericórdia. Eu te escondo em mim e te revelo a minha misericórdia. Eu te escondo em mim e te revelo a minha bondade. Respire a minha bondade e misericórdia sobre ti nesses dias. Respire a minha bondade e misericórdia sobre teus filhos, sobre a tua casa. Se você pode, se expresse aí no seu lugar. Receba misericórdia e graça nessa manhã. Misericórdia e graça nessa manhã. É a graça salvadora que nos educa a viver. Que nos educa a viver. Se você entrou aqui aflito, afligido, quebrado, falido, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. O Senhor está reconstruindo, restaurando a tua história, a tua casa. Os sonhos, a vontade do Senhor continuam vivas sobre os teus. Se você se identifica com isso, coloque o seu coração diante dele.
Você que não tem sentido o amor de Deus nessa semana, sinta nessa manhã, abra os seus braços. Inferno é viver sem a presença do Senhor. Inferno é viver sem ouvi-lo. Que nessa manhã seja destravado sobre a tua cabeça, seja destravado sobre o teu coração. Ele está nos chamando para um lugar de comunhão íntima. Sim, Espírito Santo, flui, Jesus. Flui, Jesus. E que não sobre nada de mim, não sobre nada de nós. O que seria de nós sem o Senhor, ó Pai? Te amamos, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Queremos declarar teu nome, Jesus. Seja o centro, seja o tudo, Jesus. Seja o tudo, Jesus. Até que não haja nada de mim, Senhor. Se você pode, se expresse no seu lugar. Libere o teu coração. Uma expressão que quando nós estávamos com os pastores ali pela manhã ontem, num tempo muito produtivo de oração, o Senhor falou ao meu coração: não desperdice mais a unção, Rodrigo. O Senhor está dizendo para mim: eu quero só dividir com você. Se você quiser, você pega. Se não, está tudo bem. O Senhor está dizendo: não desperdice a unção. Pensar na parábola das 10 virgens ali, pensar sobre a volta de Jesus é fato. Mas ali a única diferença das tolas para as sábias era que umas já estavam preservando, as outras achavam que podiam a qualquer momento comprar. Se você se identifica com isso, o Senhor está dizendo: não desperdice a unção, não desperdice nada do que eu estou te dando nesses dias. Guarda para usar de forma certa. Porque nesses dias você vai precisar ser intencional em cada passo, em cada atitude, em cada oração. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida. Há outro igual a ti, a quem tenho eu. Oramos isso nessa manhã, Jesus. És a fonte, Jesus, pois não há outro,
pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. Apocalipse 2:7, se você puder, abre aí com a gente. O Remanassuki Alabás. O 5 diz: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu vou passar por isso rápido, porque eu tenho enfatizado bastante isso. Aqui nós temos uma exortação, um clamor de volta para a igreja cujo nome significa desejável. Éfeso significa desejável. E era ele dizendo para o pastor da igreja de Éfeso: eu te desejo. Era ele dizendo para a igreja de Éfeso: eu te desejo. E você tem um lugar bem junto a mim, que você abandonou, mas esse lugar não está fechado, mas é um sinal de alerta, porque se você não voltar, eu vou remover de ti a minha presença. Eu vou repetir para fixar um pouco na minha e na tua mente. A igreja cujo nome é desejável, ele está dizendo para o pastor: eu te desejo. Ele está dizendo para a igreja: eu te desejo. Eu tenho lugar para você bem junto a mim. Não é uma porta travada para sempre, é um lugar que é seu, mas se você não voltar, eu vou retirar de ti a minha presença. E me deixa abrir um parênteses aqui para te ajudar. O inferno é mesmo a ausência do Senhor. Sobre o fogo que vai ter no inferno e essa coisa toda, é um episódio à parte. Mas não ouvir o Senhor é inferno. Não ter a presença do Senhor é inferno. Não ter orações respondidas é inferno. E o Senhor está dizendo: eu tenho para você um lugar bem junto a mim, eu não quero retirar a minha presença. Por isso a agonia de Davi dizendo: não retire de mim o teu espírito, nem afaste de mim a tua presença. Quando estão comigo nessa noite, nessa manhã. E aí ele dá um panorama aqui, um caminho para que a igreja volte. Ele diz: lembra. Então o exercício de lembrar quem faz sou eu. Então eu tenho que separar um tempo no meu devocional para lembrar onde foi que eu caí. Já falei e repito, não é sobre lembrar sobre as dores da queda, porque toda queda dói. As quedas marcam e as feridas vão arder. Mas não é sobre isso, é sobre lembrar do lugar. Existe um lugar para você. Então lembra, é o exercício teu. Do lugar, é o lugar que é teu. Eu separei para você, está aqui, tem tua marca, tem tua silhueta. Arrepende-te, falei metanoia no grego e techuvá no hebraico, ou seja, enquanto você se lembra, a tua mente vai sendo modelada para que você obedeça e faça o retorno. E volta, é a consumação dessa mente modelada e dessa impulsão para o retorno, é volta à prática das primeiras obras. Essa é a forma de voltar. Pastor, eu não estou vivendo o primeiro amor. Então está aqui a receita, está aqui o caminho, está explicado. Vai para a tua casa e gasta tempo lembrando. Lembrou? Fique em paz, porque tem um lugar para você junto ao Senhor. Lembrou? Tem um lugar para você junto ao Senhor. Continua fazendo o exercício de lembrar que você vai viver uma metanoia. Tua mente vai parar, ou a nossa mente vai parar de querer ter razão. A nossa mente vai entrar no lugar de obediência irrestrita. E aí a gente faz o caminho de volta. Lembra e volta. E aí a intensidade dos primeiros dias, ela volta com a mente e o coração dos primeiros dias. Quem está comigo? Panorama rápido. Agora vamos para Apocalipse 2:7, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente. E essa expressão aí, que se alimente, fala de se alimentar única e somente, exclusivamente, da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora, quem são os vencedores? São os que desde agora comem e permanecem em Cristo. Aonde a gente quer chegar com isso? O Senhor está dizendo: volta para esse lugar. O versículo 7, ele termina essa sessão dizendo: ao que vencer. Ele diz: ao que vencer. Dar-lhe-ei que se alimente, única e exclusivamente, da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Dar-lhe-ei que coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A gente come desde agora, para no paraíso de Deus, no reino do Senhor, no estabelecimento do reino do Senhor, comamos para sempre e exclusivamente. Essa expressão para mim
tem tudo a ver com Filipenses 2, quando a Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então haverá um dia que ateus, budistas, cristãos, católicos, espíritas, os que creem e que não creem, a Bíblia está dizendo, vão ter que dobrar os joelhos e com sua língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então qual é o papel do homem e da mulher nascido de novo? Em que consiste o meu sacerdócio e os seus nascidos de novo? Em confessar desde agora. Nós temos que desde agora, voluntariamente, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, dobrar os nossos joelhos, porque haverá um dia que os que creem e os que não creem vão ter que fazer. E eu estou trazendo associação direta para esse texto aqui, porque um dia todos os salvos, nós estaremos diante da glória de Deus, comendo exclusivamente dele como árvore da vida. Então desde agora, ainda que, eu vou falar sobre isso, a gente dá uma mordidinha naquilo que não é da vida, naquilo que é da morte, mas que possamos nos esforçar para comer da vida, porque ao que vencer, quem é o que vencer? É o que está vivendo vida e comendo da vida com todo o seu esforço desde agora, para comer exclusivamente da árvore da vida. Esse é o vencedor. Quem está comigo aqui? Agora, houve um momento na história que o homem negligenciou comer da árvore da vida. Quando foi isso? No Éden. Quando havia liberdade com uma restrição, a gente pecou, o homem pecou justamente nisso. O que a gente precisa pegar aqui? No Éden, Deus estabeleceu. O Senhor colocou um jardim. Éden fala de uma atmosfera de prazer. Nesse lugar, Deus coloca a árvore da vida, que era o próprio Cristo. A árvore da vida era o próprio Cristo, que o homem podia e devia se alimentar todos os dias. Mas o Senhor coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz para que o homem não comesse, porque se ele comesse, certamente morreria. O inimigo relativiza o absoluto e diz, não, você não vai morrer. E o homem seduzido por conhecer o bem e o mal, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é muito pesado. Porque por muitas vezes nós já falamos acerca dos nossos filhos, ou acerca de discípulos e pessoas que caminham conosco. Fulano não passou pelas coisas que eu passei, então ele não entende as coisas que eu entendi. Esses dias o Senhor está me mostrando, isso é um grande engano. Porque será que os nossos filhos vão ter que passar e errar nas mesmas coisas que a gente para aprender? Se no plano original Deus estabeleceu uma árvore da vida para que eles comessem, para que nós comêssemos. O problema é que a gente, por muitas vezes, eu falando de mim, a gente não come da árvore da vida e quer conhecer bem e mal através do bem e do mal. E tentando conhecer bem e mal através do bem e mal, a gente aprende o bem de forma equivocada e o mal de forma equivocada. E o bem parece que não é tão bem ou que não é tão bom, e o mal parece que não é tão mal. Quando na verdade não é sobre o nosso julgamento sobre bom e mal, é sobre comer da árvore da vida e aprender sobre o bem e o mal. Então, aonde a gente quer, o que a gente quer, aonde a gente quer caminhar, ele está dizendo, ao que vencer, ao que aprender a comer, gente, da árvore da vida todos os dias. Eu quero declarar, eu falo a partir da minha vida, com todo o respeito e carinho com você. Não muitos de nós, mas falando de mim, há momentos na nossa vida que a gente se encontra desnutrido. E quando a gente vai pensar, é porque a gente está muito comendo do bem e do mal. E como a gente come do bem e do mal, gente, eu vou explicar aqui em nome de Jesus. É como no fast food. Eu não vou citar o nome aqui da grande rede de fast food, que o cara te entrega ali no drive a sacola com lanche e diz assim, boa refeição. Boa refeição. Uma grande estratégia de marketing para nos fazer pensar que a gente vai comer coisa boa. Mas a grande verdade é que por um momento a gente vai ter prazer, mas a gente está destruindo o nosso futuro. Por um momento a gente vai comer aquela coisa ali de plástico, a batata que não acaba nunca, a gente já sabe, o alface que não é alface, o tomate que não é tomate. Eu já trabalhei quando era menino, com 16 anos, nessa rede. É limpinho, tá, irmão? É bem limpo, mas é tudo de plástico, a gente sabe. Então, na hora a gente tem prazer momentâneo, porque a imagem nos chamou a atenção. Isso é interessante. Porque no contexto de Eva, no jardim,
ela foi seduzida pelo que ouviu, e sendo seduzida pelo que ouviu, ela entendeu que podia comer a partir dos olhos. A gente come com os olhos. Primeiro a gente come com o ouvido, né? Para depois comer com os olhos. Às vezes vai e come direto pelos olhos, mas no caso aqui da Eva, foi ouvindo até que comeu com os olhos. Então, como a gente troca a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal? De duas formas. Essa questão do fast food, tem uma boa refeição para inculcar na nossa mente a ideia de que a gente está se alimentando. A gente só está destruindo o nosso futuro com prazer momentâneo, prejudicando, enfim. Agora, como podemos nos alimentar? E como nós nos alimentamos? E esse é só um sinal de alerta, e eu vou passar por isso rápido, mas é só para a gente pensar. Palavras de outros e as nossas também alimentam a nossa alma. A gente vai ter que ter muito cuidado com isso, porque no dia da adversidade, nossas bases vão ser testadas. Duas formas que nós nos alimentamos do bem e do mal. Versículo, não precisa abrir, Gênesis 2,4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente relativiza o absoluto de Deus e diz: certamente não morrereis, e Deus disse que ia morrer. Como a gente aprende sobre, ou como a gente come de outra árvore que não é a árvore da vida, como a gente aprende sobre bem e mal. Hoje uma das grandes ferramentas, e eu não quero entrar na loucura que eu já entrei, que talvez a gente entra, de dizer: eu vou deslogar as redes sociais, porque tu desloga hoje, daqui a uma semana tu está logado de novo. Irmão, está tudo dominado. As nossas intenções, os nossos acervos de informações estão todos manipulados. Todos manipulados. Por quê? Porque existem muitas vozes nesse mundo e a Bíblia diz: nenhuma sem significado. Então a gente está enchendo o nosso coração de informação sobre bem e mal. O Senhor está dizendo: mas volta para comer da árvore da vida. Mas volta para comer da árvore da vida. Senão eu vou retirar o candeeiro. Então, como nós podemos comer do bem e do mal? Ouvindo gente, vendo coisas. E também, isso aqui ainda é mais intenso para mim. Não precisa abrir, Provérbios 18:20 diz: do fruto da boca o coração do homem se farta, do que produzem os lábios o homem se satisfaz, porque a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Eu não queria nem enfatizar no que eu sempre enfatizo, que é nas vozes da serpente, em vozes de outros. Isso, pronto, você já me ouviu muito falar. Agora eu quero falar da nossa voz, dizendo para nós mesmos, ou desenhando, ou rabiscando o nosso presente e maculando o nosso futuro. Ele está dizendo que eu vou fartar o meu coração do que minha boca produz, e que a morte e a vida estão no poder da língua, e se eu bem utilizar, eu vou comer o seu fruto. Falando com alguns líderes nessa semana, e eu não vou entrar aqui, já vou pegar aqui para a gente finalizar. A gente entrou em Tiago 3. Tiago 3 é muito forte falando da língua. Ele fala: vejam os grandes navios que são sacudidos por grandes ventos. Esses navios que são sacudidos por grandes ventos, eles são sacudidos ou são dirigidos por um pequeno leme. E esse leme é dirigido pelo timoneiro. Cara, o texto de Tiago 3, eu te aconselho a voltar a meditar nele. Ele fala que a língua, ela se gaba de grandes proezas. A língua, ela é arrogante. Eu não quero entrar muito em aspectos pessoais, só uma fala e eu volto. Eu tenho falado isso, então não tem problema. Quantas vezes eu cheguei em lugares, e até aqui na igreja, e falei: irmãos, eu tenho umas 30 palavras. Porque eu posso pregar para isso, e prego para isso. Nesses dias eu estou dizendo: Deus, qual é a palavra? Eu não tenho 30 palavras. Quem foi que disse? A língua, ela se gaba de grandes proezas. A língua, ela nos projeta para lugares que a gente nem queria ir. Mas como o timoneiro conduz o navio por um pequeno leme, aonde ele quer, assim é a língua, ela tem esse poder. A Bíblia diz que ela é mundo de iniquidade. É muito forte. Ela não é uma fagulha, embora o texto também fala: vede como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ela é mundo de iniquidade.
Então, por que eu estou avançando nisso para você? Para dizer que nós enchemos o nosso interior a partir do que falamos, do que comemos e logo do que falamos. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então agora eu preciso trazer um ensino saudável, para que a gente possa entrar no lugar do Senhor, de dizer: Senhor, fala. Você tem que falar, eu vou pedir para o Senhor repetir. Porque no Éden, movido por palavras, o homem se perdeu, e aí comeu. Aqui o texto fala que o homem, movido por suas próprias palavras, constrói a sua vida, a sua história. E o contrário também é verdadeiro, destrói. Mas eu quero avançar para o ponto alto para a gente finalizar. Mas a Bíblia diz: ao que vencer, vai comer exclusivamente da árvore da vida. Então ele está dizendo para mim e para você: volta e come da árvore da vida. Porque vai chegar um momento em que você vai vencer. Vai chegar um momento no final da tua vida, quando eu tiver que levar você. Ou se eu voltar, porque são as duas formas de Jesus voltar. É a gente morrendo e voltando para ele antes, ou ele voltando, né? A gente acha que está num momento na história que as duas coisas podem acontecer. E ele diz: quando você chegar nesse momento de vencer, comendo da árvore da vida, você nunca mais vai ser tentado e nunca mais vai cair comendo de outras árvores, comendo de outro lugar, comendo de outro alimento. Você vai precisar lutar a tua vida comendo de mim. Você vai precisar lutar a tua vida aprendendo de mim. Eu não quero entrar em outros lugares aqui, porque se você come de mim, no dia da adversidade eu te escondo no meu tabernáculo. No dia da adversidade, onde as suas as suas bases forem testadas, você pode até sacudir, mas você vai estar guardado em mim. Você não vai ser um desnutrido com um fast food. O Senhor está nos chamando, e eu quero falar com muita simplicidade, sem achar que sou uma voz para a cidade, mas é só tentando falar um pouco do que eu sinto no coração. O Senhor está dizendo para nós, enquanto cidade: volta, porque existe para você um lugar bem junto a mim. Volta a comer de mim e dar os passos movidos pela minha voz e pelo fato de eu te alimentar. Aí você pode dizer: pastor, eu tenho feito isso. Eu sei, meu irmão, que você é um homem de Deus e que você é uma mulher de Deus. Mas eu estou bastante no que o Rodrigo falou aqui. É sobre nós. É sobre nós. Nós já andamos bastante sozinhos. Nós vivemos numa cidade, num tempo, numa época que a gente está rodeado de pessoas. Mas a gente não consegue ter comunhão, e não é por causa do outro. É porque a gente está sozinho, mas não precisava. E o Senhor está dizendo: vem comer da árvore da vida, vem comer da minha presença. Vocês vão se encontrar na mesa, vocês vão se encontrar comendo, e eu vou fazer na cidade, a partir de vocês, o que eu quiser fazer. Não foi avisado hoje aqui, mas você sabe que a gente está orando de segunda a sexta aqui, mas a partir dessa semana, e a gente não vai diminuir mais, foi um consenso com os irmãos, de terça a sexta, de 7h30 às 9h30. O que nós estamos fazendo? Comendo de Deus. Há 2 semanas. Pastor, é uma reunião de oração? Ô irmão, mas desde o primeiro dia que a igreja pisou nesse lugar, hoje é o 2º culto, né? A gente está orando. Orando para quê? Lembra de Noé? Noé construiu aquela arca, aquele transatlântico naqueles dias. Tamanho de um transatlântico. Tantas coisas que Noé não entendia. Eu acho que quando ele saiu da arca, ele ficou com medo absurdo. Cara, Deus reconstrói o mundo com Noé, Marquinhos. E o que Noé faz? Levanta um altar. Dizendo: eu não sei o que fazer agora. É a minha vida pela tua. Porque, na verdade, quando se oferecia alguma coisa no altar, o animal oferecido no altar era o ofertante, aquele animal representava o próprio ofertante. É como eu não posso me matar nesse altar, não era isso que Deus queria, o animal tinha que ser imolado. Então, nesses dias eu tenho dito para o Senhor: Senhor, sinceramente, eu não sei o que fazer. E Ele disse: que bom, hein? Que bom. Agora sim.
Então não é uma reunião de oração para a gente dizer que tem reunião de oração. É uma reunião de oração dizendo, Senhor, o que Noé fez a gente quer fazer, o que Abraão fazia a gente quer fazer. A gente quer levantar um altar no recreio, interagir com a cultura, para que a cultura do reino não entre na força do pregador, mas entre na simplicidade, no toque de amor da igreja. No toque de amor da igreja, se você se identifica com isso. Não no saber de não na força, mas na fluidez da igreja. Na fluidez da igreja. E ele está dizendo, coma de mim. Porque o que vencer vai comer exclusivamente de mim. Mais 2 textos e a gente termina. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, porque a carne não aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito, essas sim são Espírito e vida. Deixa eu te dizer, quando a gente fala de voltar para o primeiro amor, é voltar a comer de Deus de uma forma íntima. E eu quero terminar aqui dizendo para você que entrou aqui quebrado, falido, está buscando de diversas formas com profissionais se reposicionar, faça isso. Se você conhece um bom profissional na área que você precisa, faça isso. Faça isso. É aquela velha história, Lucas, que escreveu um dos evangelhos e o livro de Atos, era médico, e ele tinha um relato mais técnico, mais apurado, mais detalhado. Os homens de Deus e mulheres de Deus, e até que não são ainda cristãos, mas que Deus levantou e que são bons, aprenda com eles, vá até eles. E o Senhor, mas o que eu quero enfatizar é que o Senhor está dizendo, se você entrou aqui nessa manhã falido, quebrado, volta para mim. Volta para mim, não necessariamente se você estava desviado da igreja, volta hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, volta hoje. Mas mais do que isso, como está a tua comunhão com o Senhor? Ele está dizendo, as palavras que eu vos disse, são espírito e vida. Não é sobre ter uma vida organizada, isso também, claro, em nome de Jesus. Mas é sobre ter uma vida viva. É sobre teu espírito ser aceso. E sobre a tua vida ter vida na palavra. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E para a gente terminar, Apocalipse 22 diz: então me mostrou o rio da vida, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono, de Deus e do Cordeiro. É o Espírito Santo que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações e dos povos. Eu queria te encorajar e dizer que essa aqui já é uma realidade no Espírito. E que nós vamos ver literalmente no reino de Jesus. Que realidade no Espírito eu quero declarar sobre a tua vida? Esses são dias de comermos da árvore da vida, que é o próprio Cristo. E eu quero declarar que chegou 2024, né, que vem aí. Vai ser um ano de você dar fruto todo mês. Pastor, e depois que eu der fruto todo mês, o que acontece? O texto vai dizer: e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você vai frutificar mês a mês e você vai ter consciência que tudo que você come de Jesus é para abençoar, para curar uma geração. E eu queria te pedir que levantasse a mão e eu quero declarar: vão passar pessoas na sua rua, na sua vida, desesperadas. Eu sei que você já ouviu isso em outros momentos, mas irmão, eu queria te liberar isso de uma forma especial nessa manhã. Você vai ter que liberar perdão de uma forma que você não liberou. Você vai ter que impor as mãos sobre gente que vai causar medo para você, humanamente. Deus, que caso é esse? Ele vai dizer: coloca a mão e ora. Sim, eu quero te falar isso, eu quero declarar. Nós temos uma colônia de pessoas morando aqui. Eles quase fazem festa ali. E acho que foi o pastor Rafael falou que eles vieram aqui e falaram: vocês têm uma vassoura para a gente varrer ali o nosso espaço. O Senhor vai colocar diante de nós pessoas que antes nós dizíamos: moradores de rua. Nós vamos dizer: cara, os nossos irmãos, uma célula no portão da igreja.
Eu quero declarar que não mais pelo nosso proselitismo, eu quero declarar que não mais só pela nossa boa vontade, eu quero declarar que esses dias nós vamos comer exclusivamente dele, e daquilo que nós vamos comer dele, pessoas vão ser literalmente curadas. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida pela graça de Jesus, não porque eu posso, mas pela graça de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, dons de curar, dons de operação de milagres. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão. Eu quero declarar, em nome de Jesus, não deixa isso se misturar com nenhuma outra voz. Eu quero declarar que Deus está nos dando um coração igual ao dele. Acho até que a gente dá para cantar essa canção. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, ouvir todo o teu querer. O Senhor está levando a nosso coração e a nossa mente para um lugar que nós não imaginávamos. Eu quero declarar que o Senhor está nos inserindo num oceano, nos tirando de piscinas existenciais e nos inserindo em oceanos. Em nome de Jesus, levanta suas mãos, se você quiser e puder, e receba. Os irmãos que nos sinalizaram que estão em casa assistindo, receba em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo. Receba a cura no teu coração. Receba a restauração nas tuas emoções. Receba perdão para liberar. Receba perdão para liberar. Receba perdão, seja perdoado. Receba a vida. Receba a vida. Seja levantado dessa cama. Oh Espírito Santo, nós te adoramos nessa manhã. O versículo 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Levante as suas mãos e adore. O Senhor está dizendo: eu vou arrancar as maldições que incidiam sobre os corpos físicos de vocês. Eu quero declarar que desde agora, eu quero declarar que alguns de nós vamos gastar tanto tempo orando, ainda que enfermos, nós vamos levantar num dia talvez não, no segundo talvez não, mas no terceiro nós vamos olhar, sumiu o caroço. E o Senhor vai dizer: porque você está comendo de mim, existe cura para você e a partir de você. Eu arranco a maldição da sua casa. O Senhor está dizendo: eu arranco a maldição. Não como um passe de mágica, não como uma coisa que é só boa para um primeiro momento para você, mas como algo que eu tive que fazer, tive que permitir. Porque não haverá mais maldição, toda maldição do passado. Ah, porque meu pai foi isso, a minha avó foi aquilo. Sim, isso incide pelo menos culturalmente sobre nós, mas eu quero declarar, e se você recebe, levanta a sua mão. O Senhor diz: eis que faço todas as coisas novas. A cruz, na cruz tudo ficou. O castigo que te traz a paz estava sobre mim. Pelas minhas pisaduras tu já foste sarado. Enfermidade não vai mais incidir sobre ti. Ressentimentos, medos, pavores sejam arrancados de ti. Não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia. Acende a candeia aí, como nos tempos antigos. Nem a própria luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O que está em jogo não é o bem-estar de hoje, meu irmão. O que está em jogo é a eternidade. E se eu puder falar um pouco mais, e não pregar um pouco mais, só mais uma frase. E não está em jogo só a nossa eternidade, dos nossos filhos. Que o Senhor nos leve para esse lugar, que você volte para casa e se lance no pó e diga: Deus, eu quero comer de Ti e aprender, fechar os meus ouvidos para outras vozes. Eu quero comer de Ti. Quando nós comemos do Senhor sem os nossos próprios interesses, Ele nos alimenta, e no dia da adversidade nós estamos robustos. Não é comida de fast food espiritual, não é comida contaminada, é alimento. É alimento para a tempestade, é alimento para o dia da adversidade, é alimento. Se você está passando por crise, por lutas, e puder, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo te pegar nessa manhã. O Senhor te ama.
Eu quero liberar isso sobre a sua vida. Eu já falei isso muitas vezes e falo hoje com muito carinho. O Senhor me chamou para ser profeta da esperança. Eu quero dizer: há esperança para o ferido. Como árvore cortada, há esperança. Ainda que o inimigo esteja tentando mentir para você, o Senhor está dizendo: vem, coma, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, nunca morrerá. Oramanassori alababababababababasho. Orebanassou.